nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim me devolvestes tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Vendo em Madalena nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nos desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Vocês também de casa, em casa e com os seus, rezam conosco, e todos são trazidos diante deste altar para que em comunhão possamos estar com o Senhor, para escutar a sua palavra e recebermos a sua graça que nos é reservada para esta segunda-feira da Semana Santa. Por isso, meus irmãos, trazendo no coração o desejo de se encontrar com o Senhor, iniciemos esta nossa celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade de uma santa reconciliação no início desta celebração eucarística. Preparando-nos para celebrar os santos mistérios, peçamos a Deus que nos olhe com compaixão e perdoe os nossos pecados. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida aos que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te construí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha luz e salvação, minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O
Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vós tende compaixão dos nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugava-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco,
enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa deles, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos preparar o nosso coração para ouvir esse chamado sermão do pretório, ou o sermão da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a Deus e Senhor por nos colocar aqui em comunhão, até mesmo gratidão, Senhor, por termos condições de transmitir essa celebração, para que as pessoas impossibilitadas, por motivos óbvios, possam acompanhar. Hoje nós estamos diante daquele que chamamos Nosso Senhor dos passos de dor e dos passos de sofrimento. E eu gostaria de traduzir em canção a oração de Jesus no cumprimento da sua missão. Houve um tempo que Jesus compreendeu que a sua missão estava concluída, que a sua missão tinha sido consumada, e no alto da cruz ele disse: tudo está consumado. E diante desta palavra de Jesus, que declara o cumprimento obediente da sua missão, entra a nossa gratidão, porque essa missão cumprida é nossa salvação garantida. Reflitamos sobre isso. Pai, eu te bendigo por tua bondade, pois que por primeiro tu me amaste. Antes que eu nascesse, tu me escolhestes, me enviaste ao mundo para ser luz e salvação. Pai, amei os homens até o fim, fui um mensageiro do teu amor, te obedeci, não aceitaram, me mataram, bateram, crucificaram, mas perdoei. Agora canto feliz meu sofrimento na cruz, aquele cálice amargo que tu me destes, Pai. Cumpri minha missão, está consumada no fim. Agora, meu Pai amado, eu volto a ti. Quando Jesus foi para o Getsêmani, quando ele caminhou para o lugar da caveira, naquela noite, que era a sua última noite com os discípulos, depois de ter ceado com os discípulos, começou o processo de agonia mortal de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós contemplamos nos mistérios dolorosos do terço, a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. E naquele momento que alguns dos discípulos estavam ali com Jesus, Zebedeu, Tiago e João,
Eram eles que acompanharam Jesus naquele momento de dor e de angústia do nosso Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Outra tradução diz o seguinte: e tendo tomado consigo Pedro e os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se, apavorar-se, angustiar-se e ficar abatido. Disse-lhe então Jesus: minha alma está triste até a morte. Demorai-vos aqui comigo. Os mesmos discípulos que estavam no Monte Tabor para a transfiguração de Jesus, é os mesmos que agora estão aqui no Gólgota, no Getsemane, diante da angústia de um homem com medo, angustiado e abatido. Que homem é esse? Jesus. Está aqui na palavra: apavorado, angustiado e abatido, e que pede para os discípulos: demorem aqui comigo, ou seja, fica comigo. Um Jesus que demonstra medo, demonstra angústia, preocupação. Medo suava sangue, diz a palavra. Era tanto medo, que nosso Senhor chegava a suar sangue. É interessante que todos esses sentimentos que a palavra diz que Jesus teve, são sentimentos que nós também encontramos na nossa vida. Pavor, angústia, desespero, ficar abatido, entristecido. Quem nunca? E talvez agora, nesses tempos de pandemia, estejamos vivendo isso muito intensamente na nossa vida. A angústia, o pavor, o medo e a incerteza. Jesus foi tão humano e viveu tudo que é próprio do ser humano, que pediu para esses 3 discípulos: fiquem aqui comigo. Ficar comigo é próprio de quem tem medo, é quem não quer ficar sozinho. Tem gente que tem medo da solidão, nunca quer ficar sozinho, nunca quer estar só. Aqui, meus irmãos, nós encontramos na pessoa de Jesus todos os sentimentos que um dia nós sentimos ou ainda sentiremos. Todos eles foi vivido por Jesus. Eu quero te convidar agora a contemplar Jesus pálido, abatido, triste, suando sangue, e que nós possamos sofrer com Ele, sofrer com Jesus. Alguém pode pensar assim: isso é sentimentalismo, isso é emocionalismo. Não, foi o próprio apóstolo Paulo que disse para Timóteo: Timóteo, sofre comigo pelo Evangelho. Paulo sofreu pelo Evangelho, os outros discípulos sofreram pelo Evangelho. O Evangelho não causa sofrimento, mas para ser testemunhado, ele exige sofrimento. Contemplemos agora essa angústia de Jesus. Esse relato do Evangelho é uma autentificação da humanidade de Jesus. É de fato totalmente homem, embora também seja totalmente Deus. Sentimentos profundos que vão demonstrar isso muito claramente. E quando Jesus grita: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice amargo. E esses sentimentos de medo que Jesus traz, esses sentimentos de angústia que Jesus traz, não quer significar de maneira alguma que ele está fugindo da cruz. Perceber um Jesus que chora, um Jesus que soa sangue, um Jesus que tem medo, que fica abatido, e ainda assim persiste na missão, não é ver um Cristo que foge da cruz, mas é um Jesus que, apesar de tudo isso, quer persistir na sua missão. Mesmo assustado, mesmo frágil, quer realizar até o fim a sua missão. Faça-se em mim a tua vontade. Essa tristeza de Jesus
era extrema e profunda. E por isso que nosso Senhor diz: estou triste até a morte. Uma tristeza de morte. Essa tristeza que Jesus sentiu no Getsêmani é a tristeza dos homens de ontem, a tristeza dos homens que viveram antes de Jesus. Essa tristeza era a tristeza dos homens que estavam ali com Jesus, que conviveram com Jesus. É a tristeza, a nossa tristeza. A tristeza que Jesus sentia já era a tristeza minha de hoje, de ontem e de sempre, e enquanto existir. Na tristeza de Jesus, Jesus chorava e temia por todas as tristezas, por todos os medos e por todos os pavores do mundo. A gente pode dizer assim, que Jesus Cristo, ele foi a ponte entre o ontem e o hoje. É a tristeza de ontem, de hoje e de toda a história. E ao mesmo tempo que nos causa um certo pavor, é muito bom perceber o Jesus que chorou as minhas lágrimas, o Jesus que se entristeceu da minha tristeza, que se apavorou do meu pavor, que doeu o que seria, que doeu nele o que seria a minha dor. Mas ao mesmo tempo também é preciso olhar para a confiança de Jesus. Mas faça-se em mim, Pai, a tua vontade. Meus irmãos, com Jesus todos nós sofremos, todos nós nos entristecemos, todos nós morremos, mas também com Jesus todos nós ressuscitamos. Que essa angústia de Jesus possa ser contemplada por nós, porque não houve privilégios da divindade de Jesus. Jesus precisou sentir todos os sentimentos humanos, dos melhores aos piores, para que houvesse a nossa salvação, para que houvesse a nossa redenção. Não há algo que nós sintamos que Deus não saiba o que é. Não há sentimento que venha no nosso coração que Deus não saiba o que é. Tudo Jesus veio viver, tudo o que nós poderíamos viver, Ele já viveu. Tudo que nós podíamos chorar, Jesus já chorou. Todo medo que nós podíamos ter, o medo da morte, Jesus já teve por nós. Por isso cada medo, cada angústia, cada lágrima que nós choramos, Ele já chorou por nós. Jesus Cristo se antecipa até mesmo a nossa dor. Maravilhoso Tu és, Jesus. Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o Mestre a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam ao seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou,
amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. O traidor aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre, e deu um beijo. Judas, discípulo de Jesus, chamado como Pedro, chamado como Tiago, chamado como João, chamado como todos os outros discípulos, ouviu tudo que os outros discípulos ouviram, viveu tudo o que os outros discípulos viveram, participou de tudo aquilo que os outros discípulos participaram, sentou à mesa com Jesus. Judas Iscariotes conviveu com Jesus. Esse não foi o primeiro beijo que Judas deu em Jesus, não. Muitas vezes Judas beijou Jesus, porque o beijo era uma saudação muito comum no tempo de Jesus. O ósculo da paz, o beijo da paz, era muito comum entre as pessoas judaicas, em especial entre um discípulo e um mestre. Era muito comum saudar o rabino com um beijo da paz. Aquele beijo de Judas não foi o primeiro, mas seria o último. E por que Judas beijou Jesus? Talvez por pensar que o beijo dele não causaria nenhuma estranheza na pessoa de Jesus. Mal sabia Judas que Jesus conhecia todos os planos do seu coração, porque a palavra diz que Deus penetra o íntimo de nós. Cristo conhecia Judas muito mais do que ele próprio. No entanto, mesmo assim, nos últimos instantes que Judas conviveu com Jesus, sentado à mesa, naquele momento que Judas estava na mesa com Nosso Senhor na última ceia, assim como todos os outros discípulos, a decisão de trair Jesus já estava tomada. Muitas vezes também nós corremos esse risco de sentar à mesa com Jesus com o coração decidido a traí-lo, a pecar contra Ele, a pecar contra a sua igreja, a pecar contra os mandamentos. Trair Jesus é pecar. Não deve nos causar nenhum tipo de repugnância, nenhum tipo de pavor o pecado de Judas, porque o pecado é uma traição. O pecado sempre é uma traição a Jesus. O pecado sempre é um beijo falso em Jesus. E o problema é que muitas vezes nós viemos à igreja trazendo todos os nossos pecados sem ter nenhum problema com eles, e comungamos da Eucaristia beijando Jesus como Judas, trazendo Ele para dentro de nós sem nenhum compromisso com Ele, sem querer lutar contra aquilo que não é dele. Isso é trocar Jesus, isso é vender Jesus. Judas vendeu Jesus, trocou Jesus por moedas de prata. Como é que pode, né? Vamos pensar um pouco nisso. Judas, tudo que ele viveu, trocar tudo que ele viveu por moedas de prata, talvez por quase nada. Trocou Jesus por quase nada.
sentou à mesa com ele, decidido a abandoná-lo, abandonar a sua fé. Mas é interessante porque Jesus, mesmo sabendo das intenções do coração de Judas, mesmo assim, ainda entrega para ele o pão molhado no molho, como diz a palavra. E esse gesto era muito comum na cultura de Nosso Senhor, porque significava um modo de dizer: você é muito importante para mim. Entregar o pão molhado ao molho para outra dizer: eu te gosto muito, você é muito importante para mim. Judas com o coração decidido, um traidor em potência, e Jesus ali dizendo que acreditava nele e que continuaria acreditando mesmo depois que a traição estivesse consumada. Porque a traição não começa num ato nosso, o pecado não começa num ato nosso, o pecado começa dentro do nosso coração. E é exatamente assim que aconteceu com Judas. E por que Judas beijou Jesus? Como já falei, era um gesto comum, mas aquele dia tinha um outro sentido. Aquele que eu beijar é Jesus de Nazaré. Aquele beijo identificaria Jesus. Por quê? Porque era um homem muito simples. Nosso Senhor era um homem simples, não se vestia como um rei, era maltrapilho, andava como os discípulos, as vestes eram as mesmas, não tinha nada que diferenciava Jesus dos outros no porte físico, no jeito de vestir, no modo de viver. Vivia como um pobre. E o beijo de Judas diria aos soldados: quem é esse tal Jesus que se diz ser Deus? É interessante que Judas fez uma escolha. Que escolha que Judas fez? A si mesmo. Judas escolheu a si mesmo, a sua ambição, seu desejo de poder e a sua avareza. Meus irmãos, é necessário que nós tenhamos muito cuidado com as escolhas que nós fazemos na nossa vida, porque deixar de escolher Deus é muito simples, é muito fácil. Escolher Deus é pesado para qualquer pessoa, mas deixar Deus de lado por qualquer outra coisa é muito fácil. Judas trocou Jesus por moedas de prata. Nós trocamos por muito menos. Muito menos. Quanta coisa de muito menos valor que nós colocamos no lugar de Jesus. O sexo desmedido, o álcool, o vício, a traição, a fofoca, a picuinha, a inveja. Trocamos Jesus por muito menos que Judas Iscariotes. Ele abandonou a fé. A palavra diz que Satanás entrou em Judas, diz a palavra. Satanás que propôs para Judas que ele fizesse o que ele fez. Mas isso não é um privilégio de Judas, entre aspas. Todo aquele que se diz seguidor de Cristo, Satanás faz o mesmo. Ele entra em nós para nos fazer desistir de Cristo. Essa é a obra de Satanás, o demônio no mundo. Ele vem para perto de nós para nos distanciar de Jesus. Essa é a obra de Satanás. Só que ele não nos obriga a fazer nada. A decisão, no final das contas, sempre será nossa. É interessante que porque Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus. Tem muita diferença entre Pedro e Judas? Alguém já pensou nisso? Qual que é a diferença entre Pedro e Judas? Os dois negou Jesus. Negar e trair é a mesma coisa. Quem trai é porque negou, quem nega é porque trai. Pedro e Judas pecaram. A diferença está na gravidade e no porquê. Pedro negou Jesus, se arrependeu e acreditou na misericórdia de Deus. Voltou e foi quem foi. Judas não soube lidar com o seu pecado. Pecou, se arrependeu e desistiu de si mesmo
e não confiou na misericórdia de Deus. A tradição diz que Judas achava, imaginem vocês, coloquem vocês no lugar de Judas agora. Ele achava que Nosso Senhor não fosse para a cruz. Ele achava que Jesus Cristo seria mais forte que aquilo tudo. Ele achava que os guardas desceriam do céu para livrar Nosso Senhor daquilo tudo. Quando ele viu que não, a dor chegou, o arrependimento bateu, mas faltou fé suficiente para acreditar no perdão e na misericórdia de Deus. Por isso ele se enforca, mostrando uma fraqueza muito grande no seu coração. Meus irmãos, nós temos que lutar contra nós mesmos, porque é dentro de nós que Satanás entra e vem propor abandonar a mesa de Cristo para trocá-lo. Qualquer um de nós tem esse risco de trocar Jesus por qualquer coisa. É uma luta diária que temos que ter todos os dias, desde quando eu levanto até quando eu durmo. Eu preciso lutar contra mim, contra o mal que está aqui dentro de mim, para lutar também pelo bem que também está em mim, que se chama Jesus Cristo. Meditemos isso nesta canção. Deixa eu chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa as tuas chagas ao invés de perfurá-las? Disse a música. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa as tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar e não desviar o olhar. Cada pecado, meus irmãos, é uma perfuração que nós causamos nas chagas de Jesus. É um sofrimento que nós causamos. A terceira meditação do sermão da prisão diz: cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas. Então abraçou Jesus a coluna e os algozes atacaram-lhe com as mãos levantadas. Amarraram a argola de cima, dando-lhe arrancos brutais.
e praguejando horrivelmente todo o tempo. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, não bastasse os sentimentos de tristeza, não bastasse os sentimentos de angústia, não bastasse todo o sofrimento espiritual que já tinha sofrido, como a solidão, a tristeza, o pavor e a angústia. Hoje pela manhã, quando preparava esse sermão, fiquei demorando muito tempo nessa palavra. Jesus ficou apavorado. E isso me dizia muita coisa a respeito de mim. Eu dizia: Senhor, então quando eu estou apavorado, o Senhor sabe humanamente o que é estar apavorado. Quando eu estou triste, o Senhor sabe exatamente o que é um coração humano estar triste. Por isso que a gente diz: Jesus sabe o que está sentindo, Ele sabe o que está passando, Deus sabe todas as coisas, porque Deus, em Jesus, viveu todas as coisas. Nos dias de hoje, quantos homens e mulheres são violentados, quantos homens e mulheres são abusados, quanta gente apanha, quanta gente é humilhado, escarnecido, açoitado, desprezado, arrastado no chão como um verme. Essa foi a situação de Jesus. A flagelação era uma preliminar, vamos dizer assim, né? Uma preparação para a crucificação. Jesus Cristo teve uma morte muito lenta. Quem tiver a oportunidade de estudar um dia as análises médicas de Jesus, médicas da morte do Senhor, vale a pena ver que lenta morte Jesus teve. Ele começou a morrer desde aquele momento que Judas beijou. Começou a morrer na sua tristeza, no seu medo, no seu pavor. Continuou morrendo quando foi amarrado no tronco pelas argolas. Como é que eram as flagelações naquele tempo? A história conta que para uma execução romana, a flagelação tinha de acontecer. A pessoa era amarrada num pilar, de modo que ela ficasse com as costas encurvadas, para facilitar os golpes, naquelas costas seriam dadas, e para que não perdessem a sua força de poder bater. E os golpes eram muitos e sem nenhuma compaixão. Ali Jesus já morria. Eles tinham nas mãos um açoite de couro curto. Conta a história, o flagram, né, o açoite com correias de couro, com pequenas bolas de ferro e osso de ovelhas. Isso ia, grudava nas costas do condenado e voltava arrancando pedaços, por assim dizer, da pessoa. Um filme famoso do Mel Gibson mostra isso muito bem, a verdadeira sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, eu os digo não para contar uma história que nós já conhecemos muito bem. Isso eu os digo para que nós saibamos que não bastasse nosso Senhor sofrer angústia, depressão, tristeza, solidão e suar sangue, também seu corpo foi moído, pisado, arrastado e humilhado. Jesus dizia: se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto. E a igreja diz: se o grão de trigo não é plantado e não floresce, se não é esmagado e se não é triturado, não existe pão. Se nosso Senhor não fosse esmagado, se seu corpo não fosse humilhado e triturado, nós não teríamos Jesus na Eucaristia, como agora nós temos. A Eucaristia nos dá Jesus por inteiro, mas porque um dia foi esmagado, triturado, para ser o pão da nossa vida. Zombaram de Jesus, escarneceram dele, humilharam a pessoa de Jesus. A coroa de espinhos é um sinal
da zombaria que Jesus sofreu. Ele se dizia rei, ele foi condenado porque se dizia rei. Então deram a ele uma coroa, zombando do seu ensinamento divino. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, assim como nós, sofreu na alma, sofreu no corpo, humilhado, desprezado pelo mundo. É o que diz o profeta Isaías no cântico do servo de Deus, quando diz: Jesus, diante dele todos viravam o rosto, diz a palavra, desprezado, estimado em nada, homem das dores, e mais, conhecedor de todas as misérias. Aqui está aquele que conhece qualquer miséria que um dia possa vir bater à nossa porta. Meu Jesus, tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu quero dizer que eu te amo. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu canto pra lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar. Entre os homens, meu chamado é pra te amar e amado te tornar. Entre os homens, meu Jesus tão odiado, pelo homem blasfemado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Meu Jesus tão odiado, pelo homem blasfemado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar. Entre os homens, meu chamado é pra te amar e amado te tornar. Entre os homens. Pilatos perguntou: que farei então de Jesus que é chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Os textos sagrados contam que Jesus foi julgado e condenado pelas autoridades religiosas. Os próprios judeus
julgaram e condenaram Jesus. Mas Jesus teve que ser apresentado para uma autoridade máxima do império, porque os judeus não poderiam matar Jesus com as próprias mãos, vamos dizer assim. Então é aí que ele é levado para a custódia do império. No entanto, para que Nosso Senhor fosse julgado e condenado à crucificação pelo império, não bastava um crime religioso. Para o Império Romano, um crime religioso nem existia. No entanto, Nosso Senhor não tinha nenhum crime, nem religioso, nem político. O crime político de que ele foi acusado, que foi inventado, foi de se fazer filho de Deus. E por se dizer rei, disseram os judeus que esse fato ameaçava o império. E a partir daí então que começa a ficar preocupante a situação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era necessário então o motivo político, e aí estava o motivo político. Pôncio Pilatos, na verdade, ele foi pressionado pela opinião pública e não quis se indispor com ninguém. Não quis se indispor, embora pudesse, não quis se indispor da vontade do povo, por assim dizer. Não quis criar ali nenhuma situação chata, por assim dizer. Preferiu fazer o que todo mundo queria que ele fizesse, como se diz nos dias de hoje, para sair bem na fita. É aí que vem o famoso gesto de Pôncio Pilatos. Lavou as mãos, ou seja, se omitiu daquilo que podia fazer. Foi omisso, foi desleal e cometeu injustiça. Meus irmãos, nós podemos dizer sem medo de errar que Jesus Cristo foi vítima da injustiça. Foi vítima da soberba dos homens, da crueldade dos homens, da inveja dos homens. Todos os sentimentos, todos os comportamentos que ainda hoje são injustiça, foram os mesmos que lá atrás levaram Jesus para a cruz. No entanto, o maravilhoso no meio disso tudo, a angústia de Jesus, o beijo de Judas, a prisão de Jesus, a flagelação de Jesus atado à coluna, os golpes terríveis que ele sofreu, a morte horrorosa que ele teve, julgamento e condenação injusta que ele teve, tudo isso estava abraçado por um mistério que nós não podemos explicar. Estava envolvido num mistério que nós não podemos imaginar. Por detrás de cada angústia e cada gota de sangue derramada ao chão do caminho do Calvário, tinha um mistério de Deus, que hoje nos atinge, que é o projeto de salvação. Aos olhos humanos e aos olhos dos historiadores, Nosso Senhor talvez foi somente uma inspiração, uma ideia inspiradora, um homem inspirador, de ensinamentos importantes, mas nós sabemos que não. Tudo que ele viveu, cada vírgula, cada página de sua história, são páginas de salvação. Foi assim, meus irmãos, foi desta forma que Jesus Cristo conquistou por nós e para nós o caminho de salvação. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o
o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileiro. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradecidos a Deus, nos coloquemos de pé e coloquemos no altar do Senhor nossas preces, confiando na sua bondade, no seu amor e na sua misericórdia. A cada invocação nós vamos responder: fazei-nos, Senhor,
servidores de vosso reino. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Conduzi vossa igreja em sua missão, fortalecei-a no anúncio do Evangelho e sustentai-a em vossa misericórdia, nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Curai as feridas da angústia, da ansiedade, das incertezas econômicas que vossos filhos e filhas passam nestes dias de distanciamento social, nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Dai-nos vosso Santo Espírito, para que nos ilumine e nos ajude a celebrar, mesmo os distantes da comunhão eucarística, com dignidade, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Fortaleça nosso pároco, Padre Glauco, para que continue diariamente nos enriquecendo com palavras de esperança, ânimo e coragem, nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Abençoai todos os agentes de saúde que lutam para preservar a vida, que eles sintam amados e protegidos pelo Deus da vida, nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade os sagrados mistérios que celebramos
e o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos, produza em nós a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dia em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial Douglas, Donizete Bueno,
7º dia de falecimento, e Casemiro Leonardo, 2 anos de falecimento, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de louvarmos, glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, elevemos nossas mãos aos céus com esperança, com espírito de gratidão ao amor do Senhor, e rezemos como Ele próprio nos ensinou. Pai nosso, que sais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que nos acompanha de casa, ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. Hoje vocês não podem participar desta Eucaristia, deste corpo do Senhor, mas pode ir em casa, de onde você estiver, realizar sua ação de graças ao Senhor Deus da vida, deixar ecoar um pouco mais no coração aquilo que nós meditamos e refletimos aqui nesta noite, fazer a sua comunhão com o Senhor, a comunhão com os seus sofrimentos, com sua angústia, com sua dor, mas também com a luz bendita de sua ressurreição. Faça agora um recolhimento espiritual em comunhão com Jesus, servo sofredor e vitorioso. Este momento tenho esperado
que viesses a mim. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu sei o que me dizes, ainda que nunca me fale. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Oremos. Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com vosso amor de Pai aos que celebram vossos mistérios, para que conservemos pela vossa proteção os remédios da salvação eterna que recebemos de vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bom celebrar com todos, e que bom que vocês podem de sua casa nos acompanhar. Convido a todos a participarem intensamente dessa Semana Santa, mesmo diante da impossibilidade de estarmos física e visivelmente juntos.
Amanhã, terça-feira santa, às 8 horas da manhã, nós temos a oração das laudes, aqui pela página também da paróquia. Às 3 horas da tarde, como já é de costume, o Santo Terço da Misericórdia. E às 19 horas 30 minutos, nós teremos a transmissão do sermão do encontro doloroso, aqui da Matriz, e também depois a Santa Missa. Continuem nos acompanhando, porque precisamos permanecer em comunhão, até mesmo para vencermos os tempos difíceis que nós estamos passando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito que nos destes. Esse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões, tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.